Boa noite, colegas, boa noite. Vamos iniciar nossa aula desta sexta-feira, dia 17 de junho. É a nossa, do ponto de vista, eu vou fazer uma atividade com vocês valendo até 2 pontos, o qual será agregado àquele 1 ponto da última aula, fazendo 3, e a nossa prova de terceira área, conforme rege as regras da instituição, vai ser pelo Google Formulário e vai valer até 7, 3, 10. Então, hoje nós vamos ter um encontro com uma filósofa chamada Hannah Arendt. Se a gente observar direitinho, nas nossas aulas não houve nenhuma equidade na questão de gênero. Eu só trabalhei com filósofos. Está na hora de entrar em campo uma filósofa, e uma das mais importantes e atualíssima, que é a Hannah Arendt. De modo que, para a terceira unidade, nós temos 2 filósofos, Norberto Bobbio e a Hannah Arendt. Sobre Bobbio nós conversamos, sobre Bobbio nós disponibilizamos slides. Realmente não me lembro se disponibilizei um texto sobre ele, mas isso vai ser fácil fazer. Se não o fiz, vou dar uma olhada lá no Classroom, e vou também disponibilizar um texto sobre a Hannah Arendt, tá bom? Então, Norberto Bobbio e Hannah Arendt. Uma representação italiana e uma representação alemã norte-americana. Por que Hannah Arendt é alemã norte-americana? Ela, embora tenha nascido na Alemanha, o que ocorreu com ela foi o que ocorreu com muitos pensadores de meados do século passado. Vimos essa situação no Kelsen, que eram alemães ou de confluência alemã, mas por serem judeus tiveram que fugir da França e da Europa ocupada, receosos, não é, de frequentarem campos de concentração por conta de serem judeus. Com a Hannah Arendt não foi diferente. Ela também teve que de uma análise da densa produção intelectual dessa pensadora alemã. Não é? Ela foi discípula de Heidegger, Martin Heidegger. Martin Heidegger é um filósofo muito importante que influenciou muitas gerações, mas teve uma ligação com o regime nazista, não é? O que, após a Segunda Guerra, o faz cair em desgraça. Mas ela não só foi aluna, discípula do Heidegger, ela também teve uma fé, não é, com Heidegger, e ele foi o responsável pela saída dela da Alemanha ter sido bem-sucedida. Ele usou as influências deles para retirá-la de lá. De modo que viveu um dos momentos mais e a implantação do nazismo. Claro que depois também acompanha a sua derrocada. E ela vai resgatar essa experiência dela, do ponto de vista filosófico, resgatando um conceito que foi muito, muito polêmico, falarei dele com mais tranquilidade em seguida, chamado banalidade do mal. Até hoje é muito usado na academia universitária. É a banalidade do mal. Não é? Esse termo foi cunhado quando ela foi para Jerusalém. O Eichmann tinha sido preso na Argentina, que era um carrasco nazista. Não é? Então, ela foi lá cobrir
o julgamento do Eichmann para um jornal, de fato é uma revista norte-americana, a New York, não é o jornal New York Times, mas a revista New York. Então, ela vai para lá cobrir e ela descreve essa face perversa do nacionalsocialismo em um livro chamado As Origens do Totalitarismo. Eu também vou falar um pouco sobre ele aqui. Então, esse talento jornalístico dela permitiu que ela revelasse, e fez isso com singeleza, mas também com muita argúcia, não é? Personalidades marcantes da época. O Heidegger é um deles, ela também teve contato com o Karl Jaspers. O Jaspers, inclusive, foi o seu orientador da tese de doutorado, com o então Papa João XXIII e com um amigo muito próximo dela, que foi representante da primeira geração da chamada Escola de Frankfurt, Escola Filosófica de Frankfurt, que foi o Walter Benjamin. O Benjamin se suicidou também fugindo do nazismo. Quando ele chegou na fronteira ali entre França e Espanha, ele viu que não aguentaria tantas incertezas. Não é? Ela tinha criado todo um ambiente para ele nos Estados Unidos, em Nova York, mas ele comete suicídio. Não é? Então, a Arendt ela usou muito, desde os seus primeiros passos na filosofia, quando tinha aí por volta de 21, 22 anos ainda, né? Nessa tese que eu falei de doutoramento, que teve o Jaspers como professor. Né? O tema foi em cima da questão do amor em Aurélios Augustinhos, também conhecido como Santo Agostinho, e ela vai, portanto, produzir, com esse texto, sempre polêmica, uma indignação nos teólogos da época. Não é? Posteriormente, já nos Estados Unidos, ela publica um texto chamado A Condição Humana, que é uma das suas maiores e profundas reflexões filosóficas sobre a alma humana, não só dela, de todos os filósofos. E aí ela, nas críticas desse livro, desse texto, A Condição Humana, ela não poupa Platão, não poupa Marx das críticas, não poupa o próprio Heidegger. Não é? Então, ela produziu um elaborado vínculo do pensamento filosófico com a ação humana, começando lá com Sócrates. Isso é importante. É uma daquelas filósofas que vai tratar também das ações humanas, portanto, uma filósofa com pé na sociologia, e da alma humana, portanto uma filósofa com o pé na sociologia também. Ela vai, a Hannah Arendt vai ter todo esse legado aí que é importantíssimo, né, para essa nossa discussão aqui. Pois bem, retomando um pouquinho a história dela, ela vai nascer na Alemanha, muito cedo ingressa em uma universidade chamada Marburg, não é? Que nesse momento, anos 20 do século passado, é uma época em que o brilho intelectual da comunidade acadêmica alemã está muito grande. A começar pelo Heidegger, de novo falando do Martin Heidegger, porque ele é que vai introduzir a dinâmica do pensar como razão de vida, como uma atitude de erudição frente aos grandes desafios existentes naquele momento. Então, Heidegger, o Husserl e o Scheler
eles já haviam proclamado a necessidade dos filósofos deixarem as teorias, né, revestidas de erudição, e que de agora em diante se deveria estabelecer um novo tipo de filosofia. Não é? Mas uma filosofia com sólidos vínculos com a realidade humana. Não é uma queixa que se tem da filosofia? Quando alguém navega muito no isso e aquilo, diz, esse cara é muito filósofo. E agora não, se queria uma filosofia próxima dos acontecimentos, dos fatos, das realidades, a ponto da própria Hannah Arendt, em uma entrevista, quando ela foi chamada de filósofa, ela dizer, não, prefiro que me chamem de cientista político, já que o cientista político faz as intervenções, não faz só as leituras. Então, mais ou menos é isso que a Hannah Arendt vai pensar, entre um objeto de erudição e uma coisa pensada, não é uma coisa atuada no teatro dos acontecimentos, ela vai preferir esse segundo momento. Não é? Bem, apesar dessa sua intensa produção literária na área da filosofia, ela estreita uma longa convivência que manteve, né? E se torna uma das mais importantes filósofas do século XX. Eu, mais uma vez, alerto que ela vai também trilhar outros caminhos além do filosófico. Esse texto que ela escreveu, que eu lhes disse, que foi uma série de artigos para a revista New York, e que depois vira um livro chamado Eichmann em Jerusalém, que é esse carrasco nazista, é considerado um dos seus livros mais polêmicos. Hannah Arendt. E por que polêmico? Porque aí vem o conceito tão discutido até hoje de banalidade do mal. O que é que acontece? Quando ela se refere ao Eichmann, ela se refere à ausência da capacidade dele pensar como elemento fundamental na gênese de um comportamento abjeto. Ela vai acompanhar o julgamento desse oficial nazista, né, como correspondente. Ela não somente realizou a cobertura, quer dizer, não fez apenas um papel de jornalista, uma cobertura completa do processo, como ela também o entrevistou pessoalmente, este acusado. Ela foi lá e entrevistou, teve essa possibilidade. E aí ela vai o descrever como um ser humano irreflexivo. Olha só, um ser humano como um robô que cumpria ordens. A ordem que fosse emitida, ele iria cumprir sem nenhuma reflexão do certo, do errado, do devo fazer isso, do não devo fazer isso. Não foi atrás disso. Embora essas atrocidades por ele, não é, foram conduzidas, tivesse sido de uma crueldade inimaginável, não é? Ele não passava de um executante ordinário, comum, mesmo sendo monstruoso e demoníaco. Ela vai mostrar que aconteceu com muitos destes nazistas. Então, o Eichmann, para ela, revela-se durante todo aquele processo e até os dias que antecedem a sua sentença, que o tribunal, a corte israelense, o condenou à morte por enforcamento, ela o descreve como uma pessoa incapaz. Olha, vê no direito civil nosso o que representa um incapaz. Mas ela vai dizer que ela é incapaz de exercer atividades do pensar, de elaborar juízo crítico, reflexivo. Não é? O seu linguajar, durante todo o processo, era estruturado por sentenças prontas, robotizadas. Como, por exemplo, você já deve ter visto isso em filmes e tal, dizendo algo como minha honra é minha lealdade, não é?
Fiz um juramento à Alemanha, tinha que cumprir. Então, essa lealdade tão absoluta que o conduziu aí a tomar decisões autônomas, mas, no entender dele, necessárias, não é? de se executar rigorosamente as ordens que lhe foram dadas, jamais emitindo opiniões pessoais do tipo é certo, é errado, sempre acolhendo decisões que foram emanadas dos seus superiores. Então, se havia alguma culpa naquilo, dizia ele, a culpa era dos seus superiores. Superiores estes que estavam ali cumprindo as ordens, a lei vigente. A lei vigente. Né? Então, e por que ele tinha que... Repito, ele tinha feito um juramento irrestrito de fidelidade ao partido nazista, não é? Que é o que se designava a um oficial como ele, um oficial da Gestapo. Esse termo, banalidade do mal, foi por ela cunhado após ouvir do próprio Eichmann que o cego cumprimento às ordens emitidas pelos seus superiores poderia ser comparado a um cadáver. Daí ela tirou esse termo, banalidade do mal. Não é? O cadáver não tem o que querer, o cadáver morreu. Então, o juramento dele o levava a cumprir ordens como se cadáver fosse. Essa análise da Hannah Arendt sobre a figura do Eichmann não foi bem acolhida por parte da intelectualidade da época, principalmente pelos judeus, que ela era judia. Ela começou a ter problema em Israel. E boa parte da comunidade judaica acadêmica, que frequentava a casa dela, que dialogava com ela, passou a boicotá-la. Ela chegou a perder empregos por isso. Porque a banalidade do mal era o quê? Era uma forma até de dizer, não, esse cara aí ele só cumpriu ordens. Não é? Ele foi dogmatizado para isso. Então, o grande culpado estava acima dele, que era o sistema. E a comunidade judaica não entendia dessa forma. Né? Então, foi algo que não foi acolhido por uma boa parte da intelectualidade da época até hoje, pois considerava a Hannah Arendt com essa ideia da banalidade do mal algo extremamente benevolente e equivocado, no sentido da avaliação que ela fazia da gravidade dos atos praticados por um carrasco nazista. Entretanto, em nenhum momento ela isentou o Eichmann de culpa. Ela apenas entendeu existir uma distinção no grau de responsabilidade das lideranças do movimento totalitário e da grande massa burocrática que executava as ordens da cúpula nazista, portanto, desses líderes dos movimentos totalitários. A Hannah Arendt discordou também, igualmente, não é? Ela dizia que isso era um termo que ela usava, ela criou uma teoria da engrenagem. Ela dizia, ele é apenas uma peça da engrenagem. Então, ela atribuía a todos os participantes dessa engrenagem, podemos traduzir também para sistema, como uma condição de simples peças. Não é? Então, o que era o Eichmann para ela? Era apenas uma simples peça daquela engrenagem, daquele sistema. Portanto, ele não agia como indivíduo. O que não significa que ele estaria isento de culpa e responsabilidade individual. Mas acima dele havia uma engrenagem. Então, essa reflexão da Hannah Arendt é revestida de enorme sutileza ao analisar esse fenômeno chamado totalitarismo, que não morreu, não. Essas ideias não morrem.
Alguns dizem, elas ressuscitam, não ressuscitam, não, elas nunca morrem. Elas, às vezes, ficam lá um pouquinho confinadas, mas voltam. E, às vezes, voltam com muita força. Ao criar essa expressão, a banalidade do mal, gostaria que vocês atentassem para essa expressão, a autora teve essa intenção de expressar esse enorme abismo que existe como se fosse as atrocidades cometidas pelo Eichmann e, do outro lado, uma superficialidade reflexiva do agente quando vai executar o ato. E isso seria a banalidade do mal. Já o tema totalitarismo, que é um livro dela chamado As Origens do Totalitarismo, eu tenho todos esses livros aqui, deveria até ter separado para mostrar assim para vocês. Quando ela chama atenção para ela no livro Totalitarismo, As Origens do Totalitarismo, que ela mostra a origem do totalitarismo, no regime totalitário nazista, fascista, nazista e comunista, não é? Merece, portanto, a atenção dela, e em especial nesse livro As Origens do Totalitarismo, que ela vai identificar o fenômeno totalitário como uma novidade radical na história da humanidade. Por quê? Porque aí ela vai dizer isso é diferente das práticas dos regimes políticos anteriores, como a tirania e o despotismo. O totalitarismo é muito pior que tirania e despotismo. Que legado, que péssimo legado deixou a nazismo e deixa comunismo clássico. Né? Há um outro livro dela chamado Homens em Tempos Sombrios, que é uma coletânea de ensaios, que são artigos que foram escritos por ela ao longo de 12 anos. Isso já nos Estados Unidos. Embora a maioria desses homens em tempos sombrios também tinham mulheres, tenha sido pessoas, filósofos, que ela conheceu em Alemanha ainda. Não é? Então, por quê? Porque foram personagens que ela conheceu naquele tempo sombrio, do tempo do nazismo. E que com ela dividiu experiências, né, desde singelas alegrias até profundas tristezas. Não é? E nesse Homens dos Tempos Sombrios, ela tem a Rosa Luxemburgo, que foi uma representante muito importante da social-democracia e depois do comunismo em Alemanha, foi uma das primeiras a ser morta pelo regime nazista, antes mesmo do nazismo efetivamente ter consolidado o poder, o Papa João XXIII, que é dessa época, o Martin Heidegger, o professor dela, o Bertolt Brecht, que é um poeta alemão, que quando depois houve a divisão de Alemanha, Ocidente e Oriente, ele fica no Oriente, o Karl Jaspers, importantíssimo Karl Jaspers, já disse aqui, que foi orientador de tese de doutorado dela, e um querido amigo que ela tinha, que foi o Benjamin, o Walter Benjamin. A Deleuze descreve muitas situações do Benjamin. Marcuse, Herbert Marcuse, esse alemão, Deleuze em França, vão descrever diversas situações, diálogos que tiveram com Benjamin, a intelectualidade do Benjamin muito sofisticada, não é? Entre essas pessoas, a aproximação da Hannah Arendt com o Heidegger vai ocorrer ainda na juventude dela, assim que ela ingressa em Marburg, na Universidade Alemã. Não é?
E, além de o que eu já disse, houve uma relação amorosa entre eles, que é interrompida já no início dos anos 30, lá no ovo da serpente, quando o nazismo começa a efetivamente se movimentar, ganhar forças. Não é? É nesse momento que o Heidegger começa a apoiar o movimento nazista. Então, ela tem esse livro dela é bem interessante, é bem... eu estou vendo um deles aqui. Esse aqui vai ser mais fácil, os demais eu não vou procurar, que é esse aqui, As Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo. É aqui que ela vai discutir, vai criticar, fazer uma análise crítica, e é aqui que você vai encontrar desde o lado da Hannah Arendt enquanto filósofa e enquanto cientista político. Olha, o antissemitismo, depois ela vai mostrar aqui, olha, os pensamentos totalitários. Quando Heidegger passa a apoiar o movimento nazista, ela vai, nesse texto que eu falei para vocês, chamado Homens em Tempos Sombrios, ela vai analisar ele, o Heidegger, professor de Marburg, e o Heidegger que quando faz 80 anos. Não é? Então, ela vai descrever toda essa infeliz adesão que representou o Heidegger, a presença do Heidegger como um avalizador intelectual do nazismo. E daí muitas ponderações vão surgir. Sem dúvida, somente uma gigante da filosofia poderia fazer essas reflexões. Cabe aqui ressaltar que a Hannah Arendt ela mostra em todos os seus escritos perfeita sintonia com teses heideggeriana em seus escritos iniciais, não é? Com uma apropriação positiva do passado. O Heidegger tem um livro chamado Ser e Tempo. E como a tese de doutorado dela foi sobre Santo Agostinho, ela trabalha com a questão do tempo, o tempo sempre presente. A presença do tempo referente ao passado, com as suas lições, do tempo atual, presente, e que o tempo do futuro depende do tempo atual. São fontes originais que ela vai utilizar, mas não poderia deixar de ter o pensamento do Heidegger e do Santo Agostinho. Não é? Nesse tema que eu estou mostrando o livro para vocês, nesse tema do totalitarismo, que ela versa neste livro, ela argumenta que a legitimidade totalitária desafia a legalidade e a justiça. Quer dizer, o totalitarismo não é associado ao legal nem ao justo, e sim à violência. Pensamento totalitário é violência. Por quê? Porque destrói as instâncias de mediação. Vamos fazer mediação? Olha, como é a mediação que se dá no direito? São as partes discutindo, vendo o que é bom para um, o que é bom para outro, e alguém perde mais que o outro e deve aceitar. O regime totalitário não permite isso. Elas são próprias, essas ordens totalitárias, elas são próprias de certos regimes republicanos que pretendem erigir um governo baseado em que apenas em um poder hegemônico e um estado de exceção. É natural que o pensamento da Hannah Arendt, que a filosofia dela esteja muito associada à questão da filosofia política. Ela é filha de uma época que exigiu essas reflexões. Ela morreu fazendo essas reflexões. Então, os momentos autoritários, eles anulam os espaços públicos, anulam a própria vida privada. Então, são circunstâncias, são momentos em que vai desaparecer relações de solidariedade. Você acha que alguém ia ser solidário em Alemanha nazista com um judeu? Se poderia ser morto também?
o indivíduo passa a ser exposto a um estado que ela vai denominar, ela vai chamar de desolação humana. Ou seja, você passa, é o contrário, você passa a ter uma experiência de não pertencimento a uma comunidade política. Por quê? Porque é uma anulação total da sua condição de cidadão. O poder totalitário, ele ampara-se no terror. No terror, na propaganda mentirosa. Sempre vai ter quem os apoie. Impunha-se tão avassaladoramente que fica até a impressão de que ele é indestrutível. E para esse mal, que parecia eterno e invencível, a Hannah Arendt pronunciava uma única palavra para combatê-lo: esperança. Esperança. Colegas, tem hora que só a esperança nos mantém vivos. Bom, e me parece que ela, como filósofa, com o pé na política, na ciência política, não era na política partidária, ela acertou. Nada mais acertado do que quando se pensa na queda do Muro de Berlim. Aí não é só no fim da Segunda Guerra Mundial, mas na própria queda do Muro de Berlim, 89, não é isso? 1989. Na queda do muro. No desdobramento do Império Soviético. Quem iria dizer que o Império Soviético ia cair? Colega, 10 anos antes do fim da Segunda Guerra Mundial, se você me perguntasse qual era o país que ia tomar conta do mundo, sem titubear, eu ia dizer a Alemanha nazista. Se você me perguntasse 10 anos antes do desmoronamento do Império Soviético, você me perguntasse, e o mundo no futuro? Eu ia dizer marcha para o sovietismo. Porque pareciam sistemas indestrutíveis. Mas, por outro lado, mostra-se ainda verdadeiro esse ressurgimento, e aí eu até discordo da Hannah Arendt, eu acho que não ressurge aquilo que foi embora. Essas coisas nunca foram embora. E, infelizmente, parece que nunca irão. Parece que são zonas que aparecem, ciclos que aparecem, que se mandam, depois volta de novo, e às vezes volta até pior. Não é? Por quê? Porque você tem, na atualidade, regimes totalitários. Você tem na África, você tem na Ásia, você tem até na América Latina, por que não? Depende da sua concepção. O que parece demonstrar que a humanidade ela esquece muito rapidamente os desatinos históricos em que ela foi seduzida por falsos líderes, que foi manipulada por setores do poder. Algo que os ditadores do pretérito, do presente e do futuro fizeram, fazem e farão. Um dos fatores que contribuiu de maneira decisiva para a decadência desse tipo de autoridade e, ao mesmo tempo, para que surjam novas, é o desaparecimento dos valores da sociedade, dos princípios civilizatórios da sociedade. E aqui eu quero recordar uma coisa, para não me afastar do pensamento da Hannah Arendt. Ela apresenta isso, esse vai e volta, como desdobramento da eterna raiz etimológica da palavra autoridade, que é uma palavra que depende da legitimidade do poder, da preservação dos valores humanos. Esses valores, eles, ao mesmo tempo, eles não são só pessoais, não são só meus nem teus. Esses valores têm que ser comunitários. A Hannah Arendt vai colocar isso.
Se não for individual e comunitário, começa no individual, mas tem que se alastrar, a vida perde os seus alicerces fundamentais. Lembro de um exemplo dela sobre valores. Valores de paz, de fraternidade, de justiça. Porque todos vão beber na ideia da Revolução Francesa. Ela também vai fazer isso. A Revolução Francesa também influenciou muito o pensamento alemão. Não foi a Alemanha que foi contra a Revolução Francesa, lembra vocês, foram os ingleses. Não é? Então, esses valores de paz, de fraternidade, de justiça, de igualdade, eles são associados também a outros em suas entrelinhas. Honestidade, bondade, alteridade. E a decadência da autoridade, representada pela perda desses valores, valores de solidariedade, não é? De alguém morrer de maneira atroz e você comemorar, não é? Vai justificar grande parte do crescimento incontido de violência presente nessa sociedade moderna. A ausência de autoridades de paz, professores, do governante. O governante ele é um espelho. O governante é um espelho de líderes mundiais, não é? Que deveriam o quê? Representar o bem, a honestidade, a busca pelo bem comum. Então, ela defende, portanto, o exercício de uma autoridade legítima como elemento essencial na construção de uma sociedade mais humana e não na prática enganosa do autoritarismo. Ainda para ela, o grande desgaste da autoridade tem sua origem no fenômeno totalitário. A gente vai acreditando que o totalitarismo, portanto, o poder exacerbado é o único caminho, é a única resposta. E isso deságua em quê? Deságua no fascismo, segundo ela, no comunismo, nas versões nacionalistas que os governantes usam nos seus países, sem citar fascismo, sem citar comunismo, né? E, nesse caso, o que vai haver, de fato, é um colapso total da autoridade. Porque essa autoridade ela passa a ser inautenticamente exercida. A autoridade não é para usar o temor, o terror, mas ela passa a usar a arbitrariedade, a violência. Ela priva a sociedade de cultivar valores de paz, de liberdade, de fraternidade. O totalitarismo, segundo Hannah Arendt, cria um mundo invertido dos seus valores, destrói todos os seus elementos básicos que fundamentam aquilo chamado sociedade civilizada, mundo civilizado. E esse vácuo deixado pela autoridade autêntica, que eu tenho a autoridade autêntica e a totalitária, o espaço deixado pela autoridade autêntica, porque ela sai de cena, que é baseado na tradição democrática, ele vai ser ocupado pela ditadura da técnica, não é? Do extraordinário, do eu tenho um inimigo comum, de vamos dividir, porque a lógica é a lógica de guerra, vamos dividir, vamos para o confronto, vamos matar, vamos acabar, vamos silenciar, vamos prender. É destruir. Então, é uma reflexão também ética, que a gente deve exercê-la com moderação sobre um poder novo criado, o poder da tecnociência. Olha, vamos trazer isso para os dias atuais. O caso mais atual e emblemático do uso irrefletido de tecnologia é representado pela internet. O que é a internet hoje, né? Bom, vamos descontar também os indiscutíveis benefícios representados pela internet, né? Pela democratização da informação.
Bobbio. Bobbio vai estar lá nas suas gerações do direito. Nós falamos de Bobbio. Então, se utilizar a internet como elemento de informação, mas se a gente observar direitinho, ela também banalizou a busca racional do conhecimento. É um site que pode ser criado por qualquer pessoa, um jovem, uma pessoa com idade mais avançada, que domina essa tecnologia e passa a utilizar ele tanto como fontes tradicionais, para o bem, para o mal, como produção de saber. Então, e cria também seus momentos autoritários. Por exemplo, nos artigos científicos, eles têm que ser publicados na Science para ter uma maior legitimidade. Então, ela disputa espaço com textos inventados, plagiados, entra em cena a famosa fake news, que alguns pegam a fake news, sabe que é, mas mesmo assim reproduz, cria ilhas, como Manuel Castells vai dizer para a gente. É importante, portanto, considerar que, nesse exemplo, a Hannah Arendt não analisou a internet porque não existia, não é? Mas nós podemos considerar esse instrumento que ele não somente fragiliza as fontes seguras de produção de conhecimento, aquilo que nós vamos chamar de sites confiáveis, como também favorece uma insegurança do cidadão, porque ele acaba incentivando ou desprezando propositalmente, às vezes, a verdade. Bem, eu também quero falar de um outro livro da Hannah Arendt, porque eu falei das origens do totalitarismo, eu falei também para vocês dos homens em tempos sombrios, mas eu também quero falar de um outro livro chamado A Condição Humana. É outro tema de interesse e de reflexão da Hannah Arendt. Ela tenta reconciliar o pensamento e a ação. Ela afirma que o que torna tão difícil suportar sociedades de massas, nós vivemos numa sociedade de massas, maximídia, como diria o McLuhan, não é? Ou tomadas de posições, como diria o Gramsci, nas massas, na presença das massas, ou toda a análise do Marcuse sobre a cultura de massa. A massa não é um número de pessoas que ela abrange. Ou, pelo menos, não é esse o seu fator fundamental. Sim, a massa é um conjunto de pessoas, é claro, mas ela é, antes disso, ela é muito mais que isso. É o momento em que essas massas perdem a força de se manter juntas, de se relacionar uma com a outra. As massas, muitas vezes, elas nos levam à separação. Tem a minha, tem a tua. Como se tribos selvagens, e nenhuma relação com índios, mas com as tribos urbanas, os nacionalismos, o fossem, onde se procura inimigos e não soluções comuns. Então, nós conhecemos princípios historicamente concebidos para manter unida uma comunidade de pessoas que são, às vezes, destituídas de interesses do bem comum. Se reúnem não pelo bem comum, mas por interesses de grupos de interesses, de lobbies. A Hannah Arendt batia muito nisso. Quer dizer, não se sentem relacionadas e sim separadas. Esse princípio seria a operacionalização de uma ideia que busca ações para construções de sociedades não solidárias. Não é? Então, para
deixar claro isso, e para o fim da nossa autora, e lhes explicar mais algumas coisas, a reflexão da Hannah Arendt torna-se atual, e por isso que ela é uma filósofa que tem que ser estudada, e mais ainda para o direito, a formação dela é jurídica. Não é? Ela era uma das filósofas do direito. A reflexão da Hannah Arendt torna-se atual, portanto, quando nós percebemos que os problemas fundamentais da sociedade moderna, desta que nós estamos, eu e vocês, consistem precisamente na falta de uma organização política e na utilização irrefletida desses avanços tecnológicos. As pessoas não mais exercem o poder de pensar criticamente. Por favor, exerçam o seu. Elas simplesmente são conduzidas a assumir condutas passivamente, em cima de críticas que às vezes não são críticas fundamentadas, mas que alguém disse, mas que está escrito ali e que eu vou aceitar, porque isso veio do meu grupo. Se veio do meu grupo é imaculado. O meu grupo está certo. Não é? Não tem como ser diferente. Então, amados e amadas, eu vou lhes mandar material. Quero lembrar que na terceira área nós vamos trabalhar com o Norberto Bobbio e com a Hannah Arendt. A presença numa ponte Itália-Alemanha. Dois pensadores com formação jurídica, dois pensadores com formação em filosofia, que escreveram sobre filosofia, que refletiram sobre filosofia, mas dois pensadores que pegaram a filosofia e levaram para o seio do Estado, para o âmbito da polis, da política, que é o Bobbio e a Hannah Arendt. Eu recebi aqui um bilhetinho, vou colocar no Google Classroom 2 filmes sobre Hannah Arendt. Uma ficção sobre a vida dela nos Estados Unidos. Isso foi a coordenadora que me passou, colegas. Se ela está dizendo que vai botar, quem sou eu para dizer que não coloca? Eu sei qual é o filme. Esse filme é muito longo, mas realmente retrata a vida de Hannah Arendt. Quer dizer, retrata assim, da chegada dela nos Estados Unidos e retrata muito bem a ida dela para Israel para cobrir o julgamento do Eichmann. E quando volta para a comunidade judaica em Nova York, o que ela sofre lá. E um documentário sobre Hannah Arendt e a banalidade do mal. Bacana. Bom, tem a coordenadora está se comprometendo com vocês a colocar no Google Classroom esses 2 vídeos. Então, é ela que vai colocar, não sou eu. O que eu vou querer de vocês tem um texto sobre Bobbio, que eu vou confirmar se já coloquei para vocês. Se não coloquei, não tem problema, facilmente eu coloco. E um texto sobre a Hannah Arendt, que eu ainda não coloquei. Vou pedir a vocês para levarem esses 2 textos impresso, no WhatsApp, no celular propriamente dito, no tablet, no computador, porque na próxima sexta-feira a gente faz uma atividade valendo 2 pontos com a atividade. Nesse mesmo papel que eu vou dar para vocês, vocês colocam também a resposta da letrinha da atividade da aula passada, também valendo 1 ponto. Aí, ao todo, 3 pontos. Nós vamos fazer a nossa prova, terceira área, que não vai ser na próxima sexta, na sexta subsequente, não é? Nós vamos fazer ela pelo Google Classroom, como manda a instituição. Vai ter 7 questões, porque 3 pontos vocês já pegaram aí nas nossas atividades. Também ainda estou devendo lançar para vocês as notas da segunda área, mas já recebi essas notas da coordenação e vou fazer o lançamento. Vou lançar essas notas. Tá bom, pessoal? Uma boa sexta-feira para vocês, um forte abraço, um beijo em todos e em todas. E o vídeo da aula
estará disponível aí para vocês. Tá bom? Uma boa noite. Vou encerrar aqui a gravação. Opa.